Estimado amigo irmão, como é bom estarmos novamente juntos para este nosso encontro semanal, o estudo de número 30, hoje, sob o tema O que Deus estabeleceu é para sempre. E o texto bíblico como base, Atos capítulo 5, dos versículos 33 ao 42. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo a todos acompanhe com sua graça e bênção agora e sempre, em especial nestes minutos em que estaremos juntos para meditar em sua palavra. Amém. Lemos de início o texto bíblico de Atos capítulo 5, versículos 33 a 42. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também ele pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Estimados, o que Deus estabeleceu é para sempre. No mundo de incertezas, onde a filosofia pagã ou diabólica do politicamente correto quer acabar com todas as verdades absolutas, é preciso que nós cristãos saibamos e creiamos nas verdades bíblicas que são eternas. É necessário compreender, por exemplo, que o conselho profético de Gamaliel é válido e certo para nós hoje, como o foi há quase 2000 anos atrás. Para quem ainda tem dúvida quanto a esta verdade, confira, por favor, o Salmo 148, versículo 6, onde lemos: E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Vamos tentar compreender um pouquinho melhor o texto que nós acabamos de ler. Cautela. Esta é a palavra-chave. Esta atitude cristã, a paciência ou cautela, é fundamental na vida. E porque Deus é o Senhor da vida e da história de toda a humanidade, os homens não devem e nem podem interferir na ação de Deus. Especialmente os judeus, à base de sua própria história, deveriam saber que, no momento exato, nem antes e nem depois, Deus toma o rumo dos acontecimentos da história em sua mão. Deveriam saber, pelo conhecimento da palavra de Deus, através dos profetas, que tudo está sob o seu governo e santo querer. Por isso, o conselho de Gamaliel: dai de mão a estes homens. Na opinião de Gamaliel,
há apenas dois tipos de eventos na história: os eventos que partem do homem e os eventos que partem de Deus. Podemos até argumentar que na base de todos os eventos está a vontade de Deus, ao menos a providência divina. Já as obras e os movimentos que têm a origem ou partem do homem, esses perecerão, a exemplo destes citados por Gamaliel, de Teudas e Judas o Galileu. É importante ver a segunda parte do argumento de Gamaliel, se é de Deus. Gamaliel não sabia se era ou não era vindo de Deus, mas é bem verdade que ele está repetindo quase que literalmente as palavras proféticas do próprio Senhor Jesus, de que, apesar de tudo, a Igreja de Cristo ficaria de pé aqui no mundo, como lemos em Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, o Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Gamaliel não se pronuncia quanto à providência ou à procedência e o futuro deste movimento cujos representantes estavam sendo julgados. No caso, os apóstolos que foram açoitados e que poderiam até ter sido mortos. Pessoalmente, Gamaliel não ousa dizer que é ou não de Deus, mas ele chama a atenção. Não deveriam esquecer deste fato. Precisariam prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo à volta deles, e ali eles encontrariam a resposta. Gamaliel, ele não se mostra prepotente, nem quer dar uma de vidente, mas sim, ele se mostra e dá um exemplo de temente a Deus e a sua santa palavra. Aliás, esta palavra de Deus sempre precisa ser ouvida, compreendida e então praticada e seguida. De uma coisa, porém, Gamaliel está convicto: se é de Deus, não podereis destruí-los. Estamos lembrados também das palavras proféticas de Jesus em Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a tua confissão de que Jesus é o Cristo, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, sabe o conselho deste homem temente a Deus, Gamaliel. Um conselho profético, é bem verdade. Desde então, se passaram mais de 1900 anos e o movimento dos apóstolos, testemunhas oculares da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus, o Cristo, este movimento sofreu ataques terríveis. Durante todos estes séculos, a Igreja de Cristo teve de fazer caminho através de um oceano de lágrimas, de sangue, de dor e de mortes. Gamaliel estava certo. Nem Nero, nem Maomé, nem Hitler, nem Stalin, nem Mao Tse-tung, ou mesmo a mais recente filosofia da nova era, ou mais recentemente ainda a filosofia pagã do politicamente correto, nada puderam fazer contra a palavra e a vontade do Santo Deus. Nenhum partido socialista ou comunista que seja da atualidade não puderam e nem podem subjugar a palavra de Deus, muito menos destruí-la e destruir os seus seguidores.
Esta foi e continua sendo a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Muito menos aqueles judeus orgulhosos que se achavam os representantes de Deus com a autoridade de julgar e condenar à morte pessoas. No caso, os apóstolos, que de fato eram os seguidores de Jesus, o Cristo de Deus. E então queriam julgar e condenar a própria igreja do Senhor Jesus Cristo que estava nascendo. Uma coisa, no entanto, o mundo e os adeptos de Satanás, eles podem fazer: infligir dor e lágrimas aos seguidores de Cristo de então, como também de hoje e de todos os tempos. E assim aconteceu em Jerusalém. Apesar de concordarem com o sábio conselho de Gamaliel, julgaram necessário demonstrar a sua força e os seus poderes humanos àqueles homens. Acredito que o fizeram contra a vontade de Gamaliel, mas, como ele foi voto vencido, a insensatez e a estupidez humana prevaleceu. Estimado amigo e irmão, o que Deus estabeleceu é para sempre. Também no que diz respeito à minha e à sua vida, em especial a nossa salvação eterna, ela está consumada. Está estabelecida para sempre pelo sangue inocente do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Sim, levemos então conosco para toda a nossa vida esta verdade. Não podemos, não devemos e nem precisamos lutar contra Deus e a sua santa vontade. O que cabe a nós é aprender, ouvir, compreender, seguir e praticá-la, pois teremos então a companhia do eterno Deus que estará conosco sempre. Aliás, Deus, Ele sempre quer e Ele pode estar do nosso lado mediante o seu unigênito Filho Jesus Cristo, na palavra e também nos santos sacramentos, batismo e santa ceia. Portanto, é hora de nós cristãos aprender, estar de bem com Cristo e estar bem em Cristo, apesar de estarmos mal no mundo, porque o mundo me faz sofrer, mas Jesus o Cristo me fez e faz viver e me fará viver para sempre. E viver bem aqui neste mundo, onde todos estamos apenas de passagem, e viver bem por toda a eternidade no céu, lugar da sua gloriosa e eterna habitação. Sim, isto procede de Deus. Podes confiar, porque o que Deus estabeleceu é para sempre. Que Deus abençoe a você, estimado amigo ouvinte, e nos estaremos encontrando na próxima semana em nosso próximo estudo. Até lá, fiquem todos com Deus. Amém.